Eu nunca fui de exigir muito da vida. Sempre considerei as pequenas alegrias como bênçãos suficientes para continuar. Um café quente pela manhã. A risada dos meus netos. A brisa da tarde atravessando as cortinas da sala que eu decorei com tanto cuidado. Durante 42 anos, essa casa foi meu refúgio. Eu pintei as paredes com minhas mãos, escolhi cada móvel com carinho, pendurei retratos que contavam a minha história, a nossa história. Quando meu marido morreu, prometi a mim mesma que jamais deixaria aquela casa perder o calor que ele ajudou a construir. Então, quando meu filho, Daniel, e a esposa dele, Cláudia, passaram por dificuldades financeiras, ofereci a eles o quarto principal. Fiquem o tempo que precisarem, não se preocupem com aluguel, eu disse, acreditando que estava fazendo o que uma mãe amorosa faria. Afinal, é disso que a maternidade se trata, não é? Cuidar. Ceder. Amar mesmo quando a devolução não vem. No começo, Cláudia era gentil, ou ao menos fingia ser. Chegava do trabalho, me dava 2 beijinhos no rosto e perguntava como tinha sido meu dia. Daniel, meu menino, me olhava com ternura e dizia: "Mãe, você é a melhor." Isso durou até eles se sentirem seguros. Até entenderem que, mesmo sem pagar nada, estavam em terreno firme. Até o momento em que se acomodaram na casa que construí com suor, como se fosse deles. Os sinais começaram pequenos. Portas fechadas. Silêncios prolongados. Trocas de olhares entre eles que terminavam com sorrisos disfarçados. Depois vieram os comentários velados. A senhora poderia deixar a cozinha mais organizada. Talvez seja melhor não usar tanto perfume, está muito forte. A TV alta atrapalha nosso sono. Tudo dito com uma educação ensaiada, mas eu via nos olhos de Cláudia, ela queria me empurrar para os cantos, para fora, para longe. Cheguei ao dia do meu aniversário com a alma cansada, mas ainda esperançosa. 69 anos. Eu tinha preparado um pequeno bolo de milho, meu favorito. Arrumei a mesa da sala com as porcelanas que guardei por tantos anos. Coloquei minha melhor blusa, pintei os lábios com um batom que guardei para ocasiões especiais e esperei. Esperei que meu filho descesse do quarto com um sorriso. Que Cláudia me chamasse para a mesa com um feliz aniversário. Esperei o impossível, que me enxergassem. Mas quando desci as escadas e caminhei até a sala de jantar, encontrei a porta fechada. E não por acaso. A mesa, que sempre fora o centro das nossas memórias, estava posta apenas para 2. Taças de cristal guardanapos dobrados com esmero. Pratos caros. E silêncio. Nenhum balão. Nenhum parabéns. Bati na porta devagar, constrangida com a própria presença. Foi Daniel quem abriu, a expressão contida entre a impaciência e o embaraço. "Mãe", ele disse, coçando a nuca. "A gente está jantando. Só nós 2. A Cláudia precisava conversar comigo sobre umas coisas do trabalho. Eu tentei sorrir. Tentei fingir que não doía. Mas meus olhos escorregaram para a mesa atrás dele. Um jantar completo. Vinho tinto. Um bolo de morango, o favorito da Cláudia. "Tudo bem, meu filho", murmurei. "Eu só achei que talvez, já que é meu aniversário." Cláudia apareceu atrás dele, apoiando o queixo no ombro do meu filho. "Ah, dona Marta, desculpe, mas a senhora sabe como são os casais. A gente precisa de privacidade." Aliás, Daniel estava comentando, talvez a senhora se sinta melhor em um lar de idosos. Lá teria mais espaço, companhia da sua idade. A casa está ficando apertada. Apertada. Eu não respondi. Apenas virei, com o bolo de milho ainda nas mãos, e caminhei até a cozinha. Sentei-me à mesa, cortei uma fatia do meu próprio bolo e comi sozinha. A cada garfada, senti o gosto azedar na garganta, não por causa do milho, mas pela humilhação. Na minha casa. Na minha cozinha. Sozinha. Naquela noite, deitei sem sono. O teto parecia me sufocar. A casa, que antes era meu abrigo, agora me esmagava com um silêncio ensurdecedor. Fiquei lembrando das vezes em que Daniel caiu e eu corri para socorrê-lo. Das noites em que ele teve febre e eu rezei com as mãos em sua testa.
De quando ele pediu dinheiro emprestado para pagar a faculdade e eu vendi minhas joias para ajudar. E agora? Agora eu era um estorvo. Na manhã seguinte, peguei minha velha pasta de documentos e fui até o cartório. Era chegada a hora de lembrar a mim mesma de quem era aquela casa. O nome na escritura era o meu. Somente o meu. E, pela primeira vez em anos, eu não me senti fraca. Quero colocar essa casa à venda imediatamente, disse ao atendente, com a voz firme. E gostaria que tudo fosse feito com discrição. A moça atrás do balcão me olhou surpresa. Talvez porque eu fosse uma senhora de quase 70 anos com olhos que diziam não aguento mais. Ou talvez porque eu parecia determinada. Pela primeira vez em muito tempo, eu era outra. Eu era Marta, a dona da casa. Não a hóspede, não a intrusa, não a peça incômoda. Durante 2 semanas, fingi normalidade. Preparei o café da manhã. Sorria quando cruzava com Cláudia no corredor. Escutava calada os risinhos abafados, os suspiros de irritação sempre que eu usava o banheiro por um tempo demais. Eles nem perceberam minha movimentação. Quando me perguntaram por que eu andava saindo tanto, inventei, estou fazendo fisioterapia. Na verdade, estava finalizando a venda. E no dia em que assinei o contrato, ao lado do novo casal proprietário, pedi apenas uma coisa, que a entrega das chaves fosse feita pessoalmente, com o apoio da polícia, se necessário. Eles estranharam. Mas os ocupantes não vão sair antes? Não. Mas vocês vão gostar de ver a reação deles. E então esperei. Sentei na poltrona da sala, acariciando o braço de madeira que meu marido lixou à mão décadas atrás, e contemplei cada canto pela última vez. E sorri. Não com alegria, mas com a satisfação crua de quem finalmente se lembra de si. Na manhã seguinte, às 8 em ponto, a campainha tocou. O som da campainha naquela manhã não era como os outros. Não era um convite, nem um pedido. Era um ponto final. Uma pausa cheia de promessas. Eu estava sentada na poltrona da sala, com o coração batendo devagar, como se cada batida quisesse saborear aquele momento. As malas já estavam no porta-malas do meu carro, e os documentos da venda dormiam bem guardados na minha bolsa. Levantei-me com calma. Cada passo até a porta era um eco de tudo que eu suportei. As palavras ásperas. Os olhares indiferentes. O desprezo disfarçado de polidez. As noites que chorei em silêncio, com a TV ligada apenas para abafar o som do que eu sentia. Cada lembrança se transformava em combustível, me impulsionando para aquele instante. Quando abri a porta, vi primeiro o casal. Jovens, sorridentes, vestidos de forma casual, mas elegante. Atrás deles, 2 policiais. Discretos, porém firmes. Um deles me cumprimentou com um leve aceno. Eu retribuí com um gesto de cabeça e, sem dizer uma palavra, dei um passo para o lado, abrindo passagem. Fiquei à vontade e sussurrei, como se estivesse oferecendo um pedaço de bolo. Daniel apareceu no topo da escada, com o cabelo ainda despenteado, vestindo apenas uma bermuda e uma camiseta amarrotada. Quando viu os policiais, parou. Seus olhos saltaram, e a boca se entreabriu como se estivesse diante de uma miragem. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz falhando. Cláudia veio logo atrás, com o rosto inchado de sono e um hobby rosa mal fechado. Ao ver o casal entrando com os documentos em mãos, ela regalou os olhos. O que é isso? Quem são essas pessoas? O homem, o novo proprietário, foi direto. Somos os novos donos da casa. Esta é a documentação registrada em cartório. E estes oficiais estão aqui para garantir que o processo de desocupação ocorra pacificamente. Daniel olhou para mim. Pela primeira vez em muitos anos, me olhou de verdade. Como se me visse. Mas não com amor, nem com gratidão. Com medo. Mãe? Ele balbuciou. O que você fez? Ah, aquela pergunta. Eu poderia responder de tantas formas. Poderia dizer que eu apenas fiz o que qualquer pessoa digna faria quando já não resta respeito. Que me cansei de ser humilhada. Que não era mais possível viver sendo tratada como um incômodo na casa que eu construí. Mas tudo isso seria desperdiçar palavras com quem não soube escutá-las quando ainda havia tempo.
Eu vendi a casa, Daniel. A minha casa. Onde você e a sua esposa me trataram como uma invasora. Onde vocês me esconderam na cozinha no dia do meu aniversário. Onde me disseram, com um sorriso nos lábios, que talvez fosse melhor me colocar em um lar de idosos. A palavra idosos ecoou na sala como um estalo de chicote. Cláudia virou o rosto. Você não pode fazer isso, ela gritou. Isso é crueldade. Crueldade? Repeti, com um sorriso que queimava por dentro. Crueldade é chamar a própria sogra de estorva pelas costas. É trancar a porta da sala no dia em que uma mãe completa 69 anos. É olhar nos olhos de quem te criou e sugerir que vá embora para ter mais espaço. Daniel desceu os últimos degraus, tropeçando nas próprias palavras. Mãe, a gente estava nervoso aquele dia, a Cláudia tinha brigado no trabalho, foi um mal-entendido. 15 anos de mal-entendidos, interrompi. Eu deixei vocês morarem aqui sem cobrar um centavo. Dei conforto, comida, até dignidade. E em troca, recebi desprezo. Mas tudo bem. Eu não vim cobrar amor. Só vim pegar de volta o que é meu por direito. Cláudia já gritava. Falava em advogados, em justiça, em direitos. Os policiais se entreolharam e, com paciência, explicaram que tudo estava legalizado. Que, se não saíssem pacificamente, seriam removidos conforme a lei. Enquanto isso, Daniel ficou parado. Completamente calado. O mesmo homem que um dia chorou no meu colo pedindo conselhos agora me olhava como se eu fosse uma estranha. E talvez eu fosse. Talvez, para ele, eu nunca tenha sido mais que uma escada. Um degrau útil, mas invisível. Você está nos deixando na rua, ele disse, a voz embargada. Você quer nos ver sofrer? Não, Daniel. Eu só quero que vocês saibam como é. Como é ser ignorado. Como é sentir que não tem mais lugar em um espaço que construiu com amor. Eu não estou deixando vocês na rua. Eu só estou devolvendo o vazio que vocês deixaram em mim, noite após noite. Peguei minha bolsa, coloquei os óculos e olhei para casa uma última vez. O sol da manhã iluminava o retrato de casamento na parede da sala, que eu mesma emoldurei. E então, com um suspiro longo, saí pela porta. Enquanto eu atravessava o portão, ouvi Cláudia gritar. Você é uma velha amarga. Vai morrer sozinha. Eu não respondi. Nem precisei. Porque naquele instante, algo dentro de mim se acalmou. A dor de anos sendo diminuída, apagada, silenciada, desapareceu como vapor. E pela primeira vez em muito tempo, senti liberdade. Não era o fim. Era o começo. E eu não tinha mais pressa. Nem mágoa. Apenas a firmeza de quem, mesmo com quase 70 anos, aprendeu que nunca é tarde para levantar, trancar a porta e jogar a chave fora. Dirigir pela cidade naquela manhã foi como respirar pela primeira vez depois de muito tempo presa debaixo d'água. Eu não tinha pressa, não tinha destino imediato, apenas a necessidade de estar longe. O som do motor era um sussurro que me embalava, e o vento, entrando pelas janelas abertas, me acariciava o rosto como se dissesse: você conseguiu. Parei em uma estrada secundária, cercada de árvores, onde as folhas dançavam com o vento e não havia nenhum outro som além da natureza viva. Encostei o carro, fechei os olhos e deixei que as lágrimas descessem. Não era tristeza. Era alívio. Um tipo de choro que limpa a alma e devolve o fôlego. Por muito tempo, eu acreditei que envelhecer significava apenas esperar por visitas, por telefonemas, por um pouco de carinho que quase nunca vinha. A gente se anula, se esconde nas sombras dos filhos, das noras, dos netos, e quando percebe, não restou ninguém do lado de cada espelho. Só aquela figura enrugada que até nós aprendemos a ignorar. Mas naquele dia, naquela estrada de terra, eu não era sombra de ninguém. Eu era Marta. A mulher que educou, que acolheu, que amou e que, mesmo sendo descartada, levantou-se e disse basta. Liguei para minha amiga Lúcia, a única pessoa que nunca deixou de perguntar como eu estava mesmo quando o resto do mundo esqueceu que eu existia. Marta? Ela atendeu com a voz preocupada. Aconteceu alguma coisa? Só vim te dizer que cumpri o que prometi. Eles nunca mais vão me encostar contra a parede. Houve um silêncio.
E então ela riu. Riu de um jeito solto, verdadeiro, e depois disse: Eu espero que tenha deixado uma lição bem difícil de esquecer. Eu deixei mais que isso, Lúcia. Eu deixei a certeza de que eles nunca mais vão achar que podem me dobrar. Ela insistiu para que eu fosse passar uns dias em sua casa, e eu aceitei. Lúcia era viúva como eu, e morava em uma chácara linda, afastada do centro. Enquanto eu dirigia até lá, vi tudo com outros olhos. As ruas, os rostos dos estranhos, as fachadas das casas. Não como quem sobrevive, mas como quem finalmente voltou a viver. O jantar naquela noite foi simples, mas cheio de significado. Lúcia me serviu macarrão ao alho e óleo com queijo fresco, e comemos rindo como adolescentes. Nenhuma porta fechada. Nenhum olhar de julgamento. Nenhuma sugestão de asilo. Apenas amizade, daquelas que não exige esforço para existir. Depois do jantar, caminhamos pelo quintal dela sob um céu estrelado, e foi ali, em meio ao cheiro de grama molhada, que ela me perguntou: E agora, Marta? O que vai fazer? Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder. Agora eu vou viver a vida que eles tentaram tirar de mim. Vou redecorar meu tempo, plantar minhas flores, tomar meus cafés sem pressa. E quando eles vierem bater na porta, porque virão, Lúcia, eu estarei longe. Longe deles, longe da versão de mim que um dia aceitou tudo calada. Lúcia segurou minha mão. E se eles tentarem fazer você se sentir culpada? Que tentem. Eu estive ao lado deles em todas as dificuldades. Eu segurei o Daniel quando ele chorou por não conseguir um emprego. Eu cozinhei para Cláudia quando ela voltou do hospital. Eu paguei as contas de luz, de água, até do carro. E mesmo assim, na primeira oportunidade, me descartaram como se eu fosse um móvel velho ocupando espaço. Não existe culpa quando se corta uma corda que só puxa para o fundo. Ela sentiu em silêncio, com os olhos brilhando. E eu percebi que, ali, eu não era invisível. Eu era vista. Escutada. Respeitada. Naquela noite, dormi em um quarto de hóspede simples, mas aconchegante. A cama era macia. Os lençóis cheiravam a lavanda. Pela primeira vez em muitos meses, dormi com a porta aberta e com o coração também. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu hesitei antes de atender, mas algo me disse que seria bom escutar. Alô? Silêncio. Depois, uma respiração pesada. Mãe? É o Daniel. Eu fechei os olhos. A voz dele parecia menor, como se ele tivesse encolhido desde o último encontro. O que você quer, Daniel? A gente não tem para onde ir. O oficial nos deu prazo de 48 horas. Cláudia está surtando. Você poderia pelo menos nos ajudar a alugar um lugar até resolvermos as coisas? Sorri com amargura. Engraçado, pensei que o lar de idosos seria o lugar mais adequado para mim. Quem sabe exista algo similar para vocês? Um lugar com espaço, privacidade, vocês sempre prezaram tanto por isso. Ele suspirou. Mãe, por favor. Não. Agora sou eu quem precisa de espaço, Daniel. Um espaço sem mágoas, sem vozes que me diminuem. Vocês fizeram suas escolhas. Agora, vivam com elas. E desliguei. Sem hesitar. Sem remorso. Depois disso, sentei-me na varanda com Lúcia e tomamos café enquanto observamos os passarinhos pousando no muro. O sol nascia dourado, e o mundo parecia em paz pela primeira vez em muito tempo. A liberdade, descobri, tem cheiro de silêncio. De chão firme. De café coado com calma e pão quente dividido entre amigas. E, acima de tudo, tem o gosto doce de não mais pertencer a quem nunca te valorizou. Os dias na casa da Lúcia começaram a passar com uma tranquilidade que, confesso, me causava estranheza no início. Depois de tanto tempo pisando em ovos dentro da minha própria casa, viver entre o canto dos pássaros e o silêncio respeitoso de alguém que me acolhia sem exigências parecia surreal. Eu acordava cedo, preparava o café, molhava as plantas e lia um livro ao sol. Simples. Bonito. Meu. Na segunda-feira, fui até a imobiliária com o casal que comprou minha antiga casa para finalizar os últimos detalhes da venda.
entreguei as chaves e assinei os papéis com uma calma quase poética. Eles me agradeceram mais uma vez, pareciam satisfeitos, gratos por terem conseguido uma casa bem localizada e em ótimo estado por um bom preço. Não perguntaram sobre Daniel. Não precisavam. Na volta, passei em frente a uma pequena casa azul clara, com janelas brancas e um jardim ainda por fazer. Havia uma placa de aluga-se no portão. Parei o carro sem pensar duas vezes. Desci. Olhei ao redor. A rua era calma, os vizinhos pareciam discretos, o bairro tinha árvores, mercado e uma praça a poucas quadras. Toquei a campainha. Posso ajudar? Disse uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil. Vim perguntar sobre a casa. Está disponível? Ela me observou por alguns segundos, avaliando com aqueles olhos que enxergam mais do que apenas o que se vê. Está sim. O antigo inquilino se mudou há 2 dias. Se quiser, posso te mostrar agora. E me mostrou. A casa era simples, com 2 quartos, uma sala clara, uma cozinha com azulejos antigos e um quintal pequeno, mas cheio de potencial. Me vi ali. Me imaginei plantando roseiras. Pintando a parede da sala de azul. Colocando cortinas de renda na janela. Eu fico com ela, respondi, sem nem perguntar o preço. E a senhora sorriu como se soubesse que eu diria aquilo. Voltei para a chácara da Lúcia com os olhos brilhando. Comprei uma liberdade nova, brinquei, e ela me abraçou como quem entende de verdade o que custa romper correntes invisíveis. No fim daquela semana, recebi a primeira visita inesperada. Eu estava no quintal, limpando um pequeno vaso para plantar ervas aromáticas, quando ouvi passos do lado de fora do portão. Levantei o rosto. Era Daniel. Sozinho. O rosto abatido, a roupa amassada, as olheiras profundas. Oi, mãe, disse ele, com as mãos nos bolsos. Soube que a senhora alugou uma casa aqui perto. Eu precisava conversar. Cruzei os braços. Não estava com medo. Não estava com raiva. Apenas cansada. Fale. Ele respirou fundo, como se ensaiasse a própria humilhação. Nós estamos sem lugar para ficar. O oficial de justiça apareceu com os novos donos, foi humilhante. Cláudia está dormindo no carro da irmã. Eu tentei conseguir ajuda, mas ninguém quer saber da gente. A senhora pode, por favor, pensar em alugar algum cômodo da casa nova por uns dias? A audácia dele me atingiu como um tapa. Você quer que eu alugue um cômodo, para você e a mulher que me empurrou para a cozinha como um incômodo? Ele abaixou o olhar. Mãe, eu estava errado. Eu não devia. Não, Daniel. Não venha com eu não devia. Você sabia o que estava fazendo. Você e aquela mulher fizeram escolhas conscientes. Me humilharam, me descartaram. Me sugeriram um asilo, como se eu fosse um fardo. Agora que o chão sumiu, você lembra que eu existo? Ele se calou. Sabe o que é mais doloroso? Continuei. Não foi o desprezo. Foi perceber que todo aquele amor que eu achava que construí, só vinha de mim. Era unilateral. E amor unilateral é só abandono disfarçado de afeto. Mãe, eu errei, ele insistiu, a voz embargada. Não. Você traiu. Traiu minha confiança, minha memória, meu coração de mãe. E traições têm preço. Agora pague. Eu estou bem. E pela primeira vez em muito tempo, livre. Virei as costas e voltei para o quintal. Mãe, por favor. Ele gritou. Onde vamos ficar? Olhei por cima do ombro. Talvez em um daqueles lugares com a mais espaço. Você sabe, Daniel, onde colocam pessoas que já não servem mais. E fechei o portão. Naquela noite, sentei na sala com uma xícara de chá e o barulho do rádio antigo tocando uma música suave. Olhei ao redor da casa nova, ainda com caixas empilhadas, mas com a luz certa. A minha luz. O cheiro da liberdade tinha um novo endereço. Peguei uma fotografia antiga. Eu e Daniel, quando ele ainda era menino. Eu o segurava no colo, os dois sorrindo. Por um momento, meus olhos marejaram.
Mas em seguida, uma certeza me tomou: eu não devia me culpar pelo caminho que ele escolheu. Eu dei tudo o que tinha. E mais um pouco. O que ele fez com isso, nunca foi minha responsabilidade. Sorri. Afinal, reconstruir-se não é esquecer o passado. É olhá-lo nos olhos e dizer: você não manda mais em mim. Acordei antes do sol. O céu ainda carregava um tom pálido de cinza e as estrelas resistiam no alto, como pequenos segredos da noite que não queriam ir embora. Havia algo diferente no ar naquela manhã. Uma calma serena. Como se o mundo estivesse, enfim, em silêncio por dentro de mim. Levantei-me devagar, coloquei a chaleira no fogo e caminhei descalça até o quintal. A grama fria sob os pés, o cheiro da terra úmida, e nenhum som além do meu respirar. Pela primeira vez em anos, eu não me sentia invisível. Nem tampouco ansiosa, sufocada ou descartável. Eu era dona da minha rotina. Dona da minha voz. Dona do meu espaço. A campainha tocou por volta das 9 da manhã. Quando abri, encontrei uma correspondência. Um envelope com o brasão do tribunal. Respirei fundo antes de rasgá-lo. Cláudia e Daniel haviam entrado com uma ação na justiça, alegando despejo indevido, danos morais e, pasme, abandono afetivo. Sentei-me à mesa com o envelope aberto e a cabeça entre as mãos. Por alguns segundos, pensei se deveria me importar. Se deveria ligar para um advogado, me defender, rebater. Mas então, quase como uma epifania, percebi: não era um ataque jurídico. Era um último suspiro de desespero. A tentativa de controlar quem eles não conseguiam mais humilhar. Liguei para o advogado que me ajudou na venda da casa. Um senhor de voz tranquila, que ouviu tudo em silêncio e depois disse: eles não têm chance. A casa era sua. Você agiu dentro da lei. Isso é só desespero. Eles vão recuar assim que entenderem que a senhora não tem medo. Desliguei com o coração mais firme. E decidi que não me esconderia. Se eles queriam lutar, que lutassem sozinhos, porque eu não estava mais disposta a participar da guerra deles. Naquele dia, resolvi sair. Comprei flores para o jardim, um par de cortinas novas e uma cadeira de balanço para a varanda. Voltei para casa, calcei minhas luvas e fui plantar. Cada muda que enterrava na terra era uma lembrança que eu deixava para trás. Cada pétala era uma pequena resposta que eu dava ao passado: eu sobrevivi, e isso basta. Na semana seguinte, a intimação judicial foi indeferida. Motivo: a ausência de base legal. Meu advogado me ligou rindo. Marta, eles não têm nem onde cair mortos, mas tentaram derrubar uma rocha. Você venceu. Com classe. Sorri. Não sei se venci, doutor. Mas estou inteira. E isso vale mais do que qualquer sentença. No mesmo dia, recebi uma mensagem de uma moça chamada Rafaela. Uma das filhas de Cláudia, fruto do primeiro casamento. Ela cresceu longe, mas havia me visto algumas vezes quando era criança. Dona Marta, sei que talvez não queira ouvir, mas queria pedir desculpas pelo que fizeram com a senhora. A Cláudia sempre foi dura, e eu vi, mesmo à distância, o que a senhora passou. Só queria dizer que a admiro. E espero que esteja bem. Li a mensagem mais de uma vez. Respondi apenas: estou em paz, Rafaela. E desejo que você encontre a sua também. Era isso. Eu não queria vingança. Não precisava mais de gritos, nem de aplausos. Eu queria apenas continuar em paz. E sabia que a maior punição para quem vive do egoísmo é ser obrigado a encarar o próprio reflexo. Um mês depois, vi Daniel de longe. Ele caminhava pela calçada, mais magro, mais curvado, empurrando um carrinho de feira com roupas emboladas. Tentei encontrar nele o menino que me chamava de meu sol, que fazia desenhos dizendo que eu era a melhor mãe do mundo. Mas não consegui. Aquele menino havia sido enterrado pelo homem que me trancou na cozinha no dia do meu aniversário. Ele me viu. Parou. Esperou, como quem deseja um milagre. E eu apenas o olhei. Com firmeza. Com respeito. Mas sem piedade. E segui meu caminho.
Hoje faz exatamente um ano desde aquele aniversário em que fui empurrada para a cozinha da minha própria casa. Um ano desde que ouvi da boca do meu próprio filho que um asilo seria melhor para mim. Mas hoje, eu não chorei. Hoje, enquanto escrevo este último trecho sentada na minha cadeira de balanço, com o cheiro das flores que plantei perfumando o ar e a luz do sol entrando pela janela que eu mesma escolhi decorar, eu sorrio. Sorrio porque aprendi que não há idade para recomeçar. Que a dor não tem o direito de ser permanente. Que a dignidade não pode ser negociada. Sorriu porque, aos 69 anos, redescobri a mulher que sempre fui e que eles tentaram apagar. Hoje, Marta não é apenas um nome. É um lembrete. De que mesmo as mulheres silenciadas durante uma vida inteira, ainda podem se levantar e calar o mundo com um simples gesto. Esta casa é minha. E agora, ela está à venda. Fim.